Atenção, recrutas! Bem-vindos a este nosso briefing tático. O objetivo de hoje, bom, ele é bem claro. A gente vai pegar toda aquela pura intuição amadora de vocês e converter na mais estrita disciplina matemática. É exatamente isso que se exige para sobreviver e, claro, dominar aquele impiedoso campo de batalha que são os torneios de pôquer. Neste nosso guia visual, as cartas vão dar lugar à balística. Cada ficha de plástico na mesa vai ser tratada como infantaria real, porque, convenhamos, o instinto puro costuma falhar feio sobre fogo cruzado, mas a ciência do combate não. O nosso grande foco aqui é garantir que cada mente estrategista compreenda de verdade as forças invisíveis que simplesmente aniquilam os despreparados. E aqui está o nosso plano de ação antes do desdobramento nas trincheiras. Primeiro, vamos reconhecer as regras cruéis desse campo de batalha. Segundo, a matemática da guerra. Terceiro, vamos mapear o terreno. Quarto, a hierarquia das tropas. E, por fim, as nossas ordens finais de combate. Certo, vamos mergulhar nisso. Seção 1. O campo de batalha e as regras de sobrevivência. Olha, o ambiente de torneio definitivamente não é um parque de diversões. É um ecossistema totalmente hostil de atrito contínuo, onde o simples ato de engajar o inimigo carrega um custo oculto muito severo. É isso que destrói generais descuidados. Então gravem esta lei fundamental de combate. As fichas que se perde valem literalmente mais do que as que se ganha. Num torneio, as baixas sofridas por um exército doem imensamente mais do que o valor daqueles reforços que a gente ganha ao aniquilar o oponente. O sangue derramado aqui tem um custo matemático bem maior do que o território conquistado. E para ilustrar bem essa realidade, imagine o seguinte cenário de cash game. É uma escaramuça, onde se um comandante arrisca 100 soldados e vence, ele ganha 100 soldados inimigos, certo? É uma troca super justa, 1 para 1. Mas a guerra de torneios é uma fera completamente diferente. A estrutura de premiação age literalmente como um imposto sobre a carneficina. Se tropas inteiras entram em combate e uma delas cai, os despojos não vão todos para o vencedor, não mesmo. Uma parte do valor de sobrevivência é invisivelmente redistribuída lá para aqueles exércitos que ficaram só assistindo de longe, em segurança. Resumindo, vencer uma batalha não dobra o valor do seu exército, mas perder uma batalha aniquila sua campanha inteira. Vamos avançar, seção 2, a matemática da guerra e nossas métricas de combate. Agora a gente entra na fase de inteligência profunda deste briefing. A sobrevivência aqui requer métricas táticas bem exatas. Aquela intuição cega sobre fogo inimigo, esqueçam. Ela vai ser substituída por forças métricas incontestáveis. Então, o ponto crucial é entender o fator bolha. Essa é a medida esmagadora e invisível da pressão financeira no campo de batalha. É um cálculo extremamente rigoroso, o famoso Independent Chip Model, ou ICM, que basicamente pesa o abismo catastrófico da derrota contra os ganhos cortados da vitória. É esse fator bolha que dita as regras, dizendo se o pelotão pode avançar com tudo ou se deve recuar defensivamente. E desse fator bolha, a gente extrai a nossa verdadeira armadura prática lá no terreno, o prêmio de risco. Pessoal, essa é a porcentagem exata, a blindagem tática necessária para justificar o risco de uma aniquilação total num all-in. Pensem assim, se um combate em campo aberto exige uns 50% de chance só para empatar, o prêmio de risco é aquele imposto de sobrevivência cobrado acima disso. É o que garante que a infantaria possa ser acionada sem cometer literalmente um suicídio tático. E olha só a brutalidade disso logo no desembarque. Mesmo na primeiríssima mão de uma campanha padrão, no exato momento em que as botas tocam o chão, já existe um prêmio de risco de 4%. Pois é, isso significa que para uma troca massiva de tiros que custe todo o seu exército, não bastam chances iguais. Vocês precisam entrar no combate com, no mínimo, 54% de vantagem tática apenas para sair no 0 a 0. Ou seja, desde o primeiro segundo, a matemática já está lá, punindo agressão imprudente. Muito bem, seção 3. Mapeando o terreno e entendendo a pressão do tempo. É fundamental entender que o terreno não é nada estático. A topografia dessa guerra se altera radicalmente à medida que a campanha avança, e as nossas regras de engajamento devem mudar junto com o ambiente ao redor. Observem bem essa linha do tempo. A gente começa a campanha com uma leve tensão, mas conforme a marcha segue rumo ao território de premiação, a famosa zona in the money, ou ITM, a pressão do fator bolha simplesmente esmaga a linha de frente. Uma vez rompida essa barreira, a pressão dá uma caída, mas ela volta a apresentar picos mortais a cada salto de pagamento. E isso vai escalando até atingir uma insanidade absoluta lá na bolha da mesa final. Para colocar isso em perspectiva, durante aquele verdadeiro inferno, que é a bolha do ITM, o prêmio de risco sofre um pico drástico. Ele salta frequentemente para 14% ou até mais. Aqui,
As regras de sobrevivência ditam que a tropa precisa de quase 60% de vantagem balística antes de arriscar a vida num all-in. É um momento em que exércitos inteiros devem segurar fogo. É jogar fora arsenais consideráveis, apenas para observar o fogo inimigo consumir os recrutas mais descuidados. Isso ilustra brilhantemente como o terreno define a tática. Peguem os torneios satélite, por exemplo. O ambiente ali é de sobrevivência extrema. Ninguém vai ganhar medalha de honra por ter o maior exército. A vitória é simplesmente cruzar a linha de chegada respirando. Em situações assim, de extremo risco, a doutrina pode exigir que a infantaria abandone sua melhor arma. Sim, jogar fora um par de ases pré-flop só para evitar qualquer risco de eliminação. Em total contraste, os torneios PKO, aqueles com bounties, são zonas de guerra por recompensas imediatas. Na primeira mão, o prêmio de risco é literalmente negativo. O comando ordena caçem a cabeça do inimigo imediatamente porque tem ouro direto por essa eliminação. Seguindo em frente. Seção 4. A hierarquia das tropas. Foco absoluto aqui na cadeia de comando, pessoal. É o tamanho do pelotão que determina rigidamente a tática, quem a tropa pode atacar e de quem deve fugir desesperadamente. Olhem essa matriz de engajamento. O general, que é o ship leader com o maior exército, tem um alvo principal claro: massacrar os pelotões médios. Mas, detalhe, ele deve evitar o fogo cruzado com outros generais porque esse é o único confronto que pode destruí-lo. Já as unidades feridas, os short stacks, não têm absolutamente nada a perder, então devem focar o fogo estrito em outras unidades pequenas para roubar as munições delas. Mas e o pelotão do meio? Avaliando bem todo esse cenário de guerra, pensem comigo. De toda a cadeia de comando, qual força armada carrega o peso mais paralisante de todos nos ombros sob fogo inimigo? A resposta, sem dúvida alguma, é o mid-stack, o pelotão de tamanho médio. Inclusive, taticamente, essa posição é conhecida como o caixão de ICM. É uma zona de desastre absoluto, gente. O soldado do meio tem fichas demais para simplesmente morrer de forma inconsequente igual aos pelotões feridos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem de menos para bater de frente com o general. Morrer dentro desse caixão do meio antes de um pelotão menor tombar é disparado o maior crime estratégico dessa guerra. Então, se a infantaria acabar presa neste caixão de ICM, as táticas de sobrevivência devem ser executadas com uma precisão cirúrgica. Regra número 1. Evitar a artilharia do chip leader a todo e qualquer custo. Regra 2. Os ataques devem ser extremamente restritos e super bem selecionados. Regra 3, e essa é vital, nunca, jamais agir como um escudo humano passivo. Quando for lutar, vocês devem usar 3 bets agressivas, aqueles contra-ataques de realmento, para empurrar o medo da morte para o oponente, forçando o recuo dele. Pagar passivamente só observar o ataque, isso é assinar a própria sentença de morte no caixão. Por outro lado, para aqueles pelotões cujos números já foram dizimados, os famosos short stacks, a covardia simplesmente não é uma opção viável a longo prazo. Contra outros pelotões também esgotados, o prêmio de risco deles despenca. A diretriz aqui é bem simples: localizem outra unidade fraca e descarreguem todo o arsenal restante. Eliminar um rival direto e dobrar os suprimentos é o que concede aquele fôlego extra e a chance real de voltar à luta principal. E assim chegamos à seção 5, nossas ordens finais de combate. Pelotão, atenção total agora. Chegamos às diretrizes finais antes do nosso desdobramento tático. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve na prática. Primeiro de tudo, memorizar tabelinhas não sobrevive ao primeiro tiro disparado. É vital internalizar a matemática e entender a pressão do fator bolha. Em segundo lugar, a passividade mata. Ficar recuando e apenas pagando apostas sob pressão só drena os seus recursos. É a agressão calculada que transfere essa pressão mortal para as fileiras inimigas. E a nossa regra de ouro: a mira não deve focar só nas próprias armas, mas no tamanho exato do exército inimigo que vocês estão prestes a atacar. Lembrem-se, o combate aqui é sempre relativo. O som dos canhões já pode ser ouvido à distância. Estrategistas, as linhas estão traçadas e as ordens dadas. Ao marchar de volta para a linha de frente, a pergunta que fica é implacável. A próxima campanha de vocês vai ser guiada por aquela velha intuição frágil ou será o sangue frio e a inquebrável matemática da guerra que assumirão o comando rumo à vitória? Vocês estão dispensados. Vão lá e executem a missão com maestria.